Graça e paz, abençoados de Deus com todas as sortes de bênção. Eu me chamo Félix Anjos, o meu canal no YouTube é Félix em Revelação de Deus nas Escrituras. Me segue por lá, sabe? Preciso muito da sua ajuda, se inscreva lá no canal, né? Deixa lá o seu like, seu comentário, isso vai nos ajudar muito para que nós possamos estarmos trazendo a verdadeira graça de Deus, tá certo? O texto desta tarde está aqui no livro de Romanos, no capítulo 4 e no versículo 13, que diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé. Então, abençoados, eu quero falar sobre herdeiros do mundo. Nós somos herdeiros do mundo. Muitas pessoas, eles pensam que ser herdeiro do mundo é quando se tem riqueza, quando tem tantas as coisas, mas você tem uma mente totalmente liberta, uma mente que faz com que você viva alegre, feliz nesta vida, sabendo que você é herdeiro. Isto é a maior riqueza que existe. Veja só, aí está falando, não é que não foi por intermédio da lei. Então muitas pessoas, abençoados, pensam que para ser herdeiro do mundo tem que ser através da lei. Muitas pessoas aí estão em muitas denominações e acham que elas são herdeiros do mundo e aqueles outros que não faz parte ali daqueles templos de pedra, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, que não são herdeiros do mundo, não são herdeiros das coisas de Deus, mas pelo contrário, os herdeiros são os da fé. Não é claro, eu sou a favor que se reúna realmente em graça, que se reúna realmente aonde tem uma palavra que edifica, uma palavra que na realidade exalta a Cristo, né? Como diz o nosso irmão Edinaldo, né? Tem que exaltar a Cristo, isso é verdade. Mas muitos aí têm o quê? Muitos aí têm exaltado ao homem. Então veja só o que o Paulo continua dizendo aqui no versículo 14. Ele diz: pois se os da lei é quem são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então não adianta dizer que são os da lei, porque dá dízimo, porque sobe monte, porque jejuma, porque, sei lá, faz tantas coisas da lei. Não é esses que são os herdeiros, de forma nenhuma. Porque se os herdeiros, pois se os da lei é quem são os herdeiros, então vai se anular a fé e vai cancelar a promessa. Então, claro que a promessa de Deus não se cancela, mas na mente das pessoas ela não consegue ter essas promessas, porque ela vive uma vida aqui, ela morre passando tantos anos aí nessas arapucas, e ela fica com a mente totalmente perturbada. Muitas pessoas não têm muito medo de Deus, medo do inferno, medo do diabo. Por quê? Porque elas não aprendem que elas são herdeiras da promessa, como está escrito aqui. Então, nós somos herdeiros do mundo, nós somos herdeiros do mundo. Aí diz o versículo 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, como eu disse. E o versículo 15 diz, porque a lei suscita a ira. A lei suscita o quê? A ira. A lei só suscita a ira. A lei só diz que você é pecador, que você tem que pagar um preço, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso para Deus poder fazer. E o que Jesus fez não vale nada. Abençoados, veja só aqui, porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei também não há transgressão. Em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 4, indo aqui um pouquinho mais para frente, vai dizer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça, ou seja, para justificar todo aquele que crê. Então você crê, você já está justificado. Então Jesus já cumpriu toda a lei. Então veja só, abençoados, no versículo 16 diz assim, esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, entendeu? Para que seja segundo a graça. Se não for segundo a fé, não é segundo a graça. Agora, se é segundo a lei, então a graça
Não é graça, está fora. Então veja só aí, esta é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então veja só, não só falando aqui que não só dos regimes da lei, porque naquela época a lei ainda estava de pé, ou seja, o templo estava de pé, e por o templo estar de pé, então estava no momento transitório da lei para a graça, do velho para o novo. Então, o que acontece? Por isso que Jesus disse lá para os discípulos, quando eles mostravam o templo, um templo super ornamentado, olha que pedras bonitas, olha só que templo maravilhoso. Jesus disse, não está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando foi no ano 70, tudo caiu por terra. Ou seja, Jesus cumpriu ali no ano 70 e agora nós estamos vivendo a graça. Hoje nós não vivemos mais a lei de Moisés. Tudo isso é um ensinamento para nós. A lei de Moisés serve para a gente ensinar, aprender. Os Velho Testamento serve para a gente entender. Por exemplo, a gente, se não tivesse a escrita que eles passaram o Mar Vermelho, a seco, a gente não ia saber desse assunto. Então essas coisas são boas, precisamos ler, precisamos estudar, mas nós temos que ter a mente de Cristo, porque no versículo 17 diz assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foram dito, assim será a tua descendência. Então, abençoados de Deus, nós temos que entender uma coisa, como está escrito aqui, né, que Abraão creu, e mesmo ele a gente for lendo aqui, a gente vai ver, senão o vídeo fica muito longo, a gente vai ver que Abraão com 100 anos, mas Abraão acreditava, cria na promessa de Deus, por isso que ele veio ser grande nação. Então nós precisamos crer nas promessas de Deus, naquilo que Deus, se está escrito, que Jesus, que a morte de Jesus naquela cruz, ele pagou os nossos pecados, né? Então nós temos que o quê? Nós temos que exaltar a Ele, confiar nele, acreditar nele e saber que nós hoje somos, com certeza, herdeiros do mundo, porque Cristo nos fez esses herdeiros. Você é um herdeiro, você é uma herdeira de Deus. Tá certo? Abençoado. Tá certo? Abençoado. Depois eu vou fazer outros vídeos e a gente vai falando mais um pouco a respeito desse assunto, desse herdeiro do mundo, né, acerca da fé e de muitos outros assuntos, tá certo? Mais uma vez eu quero repetir, não esqueça de se inscrever aí no meu canal para estar ajudando, tá certo? Félix em Revelação de Deus nas Escrituras. E também deixar o seu comentário, como eu já disse, é muito importante. Faça isso, por favor, nos ajuda, né? Também deixe o seu like, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.